Sexta questão. Um título de valor nominal R$ 24.200 será descontado 2 meses antes do vencimento, com taxa composta de desconto de 10% ao mês. Sejam Dzão o valor do desconto comercial composto e Dzinho o valor do desconto racional composto. Ele quer saber então a diferença entre o Dzão e o Dzinho. É uma questão que pega desconto comercial composto e também desconto racional composto. Ele quer que você ache o desconto quando for comercial composto e depois você ache o Dzinho, que é o valor do desconto racional composto, e faça a diferença entre os dois. Logo, vamos achar um de cada vez. O que é que nós temos? Nós temos que o valor nominal é de R$ 24.200, o período que ele adiantou foi de 2 meses e que a taxa é de 10% ao mês. Vamos então achar o valor líquido e o descontozinho primeiro, o Dzinho, no caso do desconto racional, que também pode ser chamado de desconto por dentro. Utilizando a fórmula de desconto racional composto, nós temos que N igual a A, que A é o valor atual. O valor atual, pessoal, você pode chamar de valor líquido. É o valor que ele vai receber, o valor que foi antecipado. E o N é o valor nominal, o valor que ele deveria receber se esperasse o período. Essa é a fórmula do desconto racional composto. Então, substituindo, nós temos essa relação, né? E resolvendo, nós achamos então o valor atual. No caso do Dzinho, no caso de desconto racional composto. Logo, o valor atual nesse caso é de R$ 20.000. E, obviamente, o desconto é a diferença entre o valor nominal e o valor atual, que é o valor que ele ia receber menos o valor que ele recebeu. Logo, o Dzinho, que é o desconto, é R$ 4.200. Agora nós vamos achar o valor líquido no desconto comercial composto. O valor líquido é o valor atual e N é o valor nominal. A fórmula do desconto comercial composto é essa: A igual a N vezes 1 menos I elevado a N. Resolvendo essa relação, nós achamos que o valor atual, no caso de desconto comercial composto, é de R$ 9.602. Obviamente, o desconto, que é o Dzão, é o valor nominal, que é o valor que ele ia receber, menos o valor que ele recebeu. Desconto Dzão é igual a 24.200 menos 19.602, achando que D é igual a 4.598. A questão pede Dzão menos Dzinho. Logo, nós achamos o valor 398. Item correto, item B. Sétima questão. Um investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Nesse mesmo período, a taxa de inflação foi 5%. A taxa de juros real anual para esse investimento foi... Pessoal, aqui é uma aplicação rápida daquela relação que a gente conhece de taxa real, taxa aparente e da inflação. Lembrando que a variação nominal é a nossa taxa aparente. Podemos obter o resultado utilizando a conexão entre as taxas real, aparente e de inflação. Ou seja, utilizamos a seguinte relação. Ou utilizaríamos esta outra, mas vamos utilizar essa que é mais fácil de memorizar. Substituindo os valores que foram fornecidos na questão, né? Os valores de 15,5% que é a taxa aparente e de 5% que é a inflação, substituindo aqui e substituindo aqui, obteríamos que a taxa real é de 10%. 0,1% a taxa unitária e 10% a taxa normal. Item correto, item D. Oitava questão. Uma pessoa assume hoje o compromisso de devolver um empréstimo no valor de R$ 15.000 em 10 prestações mensais iguais, vencendo a primeira daqui a um mês, a taxa de juros nominal de 24% ao ano, com capitalização mensal. Sabe-se que foi utilizado o sistema francês de amortização, que é o sistema Price, e que, para a taxa de juros compostos de 2% ao período, o fator de recuperação de capital, que foi de 10 períodos, é igual a 0,111. O respectivo valor dos juros incluídos no pagamento da segunda prestação é... Pessoal, é um empréstimo de R$ 15.000 pago em 10 parcelas a uma taxa nominal de 24% ao ano, capitalizado mensalmente. Com capitalização mensal. Logo, como a taxa nominal é 24%, a taxa efetiva é 2%
ao mês. Perceba que ele deu a taxa nominal, 24% ao ano. Essa não é a taxa que você pode utilizar. Essa taxa aqui ela é apenas para confundir a sua cabeça, na verdade. Para achar realmente a taxa que você pode usar, você tem que transformar como ela é capitalizada realmente. Como ela é capitalizada mensalmente, você tem que dividir essa taxa que está ao ano por 12. E ele também já deu que o fator de recuperação é de 0,111. Mas, pessoal, esse fator nada mais é do que o fator da tabela Price. E ele já forneceu. Então, utilizando a fórmula Price, essa aqui, né? Sendo que esse termo todinho é aquele fator, podemos substituir R, que é a prestação que ele vai pagar. Lembrando, pessoal, no sistema de amortização Price, todas as parcelas são iguais. Todo mês você vai pagar a mesma quantidade. E esse valor dessa parcela se calcula através dessa fórmula. Então, substituindo esses valores, nós achamos que a parcela é de R$ 1.665. Vamos lá. Lembre-se que o gráfico da tabela Price é a seguinte. Todo mês ele paga a mesma quantia, ó, tudo igual, mas sendo que cada parcela ela é composta de juros e amortização, sendo que vai variando de acordo com a parcela. Perceba que a cada vez que você vai amortizando, os juros vão diminuindo, obviamente. Você vai pagando, os juros cada vez são menores. E cada vez você vai pagando maior amortização. Ele quer saber o J2. Mas para isso nós temos que primeiro calcular esses dois aqui, J1 e A1. Vamos lá. Quem seria J1? Pessoal, J1 é o valor simplesmente de que ele está devendo, né, R$15.000, vezes a taxa de juros. Foi só um mês que se passou? Foi. Então qual foi o juros desse mês? 15 mil vezes 0,02. Logo, o juros 1 é R$300. Mas se o juros 1 é igual a R$300, quanto é o valor da amortização 1, o A1? Bom, eu sei que a prestação todinha é 1.665 e sei que os juros é R$300. Então a parte que ele amortizou é a diferença, ou seja, a amortização 1 igual a 1.365. Como ele amortizou esse valor, o saldo devedor dele vai diminuir. O saldo devedor dele não vai ser mais de 15 mil. Agora o saldo devedor dele é de 13.635. Agora ficou fácil de calcular os juros do segundo mês. É só você calcular mais uma vez 0,02 vezes esse saldo devedor. Não é o que ele está devendo no final do primeiro mês? Logo, os juros 2 é igual a R$ 272,70. Item correto. Item B. Nona questão. Um empréstimo de R$1.000, a taxa de 10% ao ano, será pago em 5 prestações anuais. O valor da primeira prestação, a pagar pelo sistema de amortização constante, SAC, e o saldo devedor, após esse pagamento, serão em reais, respectivamente, de... Ele quer saber então, pessoal, o valor da primeira prestação no sistema SAC, já que no sistema SAC as prestações não são todas constantes, né, vai decaindo, e quer também saber o saldo devedor após esse primeiro pagamento. Pessoal, a característica do sistema de amortização constante é que todo mês não é a prestação que é constante, é sim o valor que é amortizado. Aquele A vai ser todo mês igual. E para achar ele é bem simples. É só pegar o valor empréstimo inicial e dividir pelo número de parcelas. Logo, o valor de amortização cada mês será de R$200. Mas não é isso que ele pede. Ele pede os juros 1. Vamos mostrar como é a tabela do sistema de amortização constante. Perceba que todo mês a amortização é constante. E a cada mês o juros vai diminuindo. Obviamente, já que cada mês eu vou amortizando uma parte do saldo devedor. Para calcular esse juros 1 é muito simples. Da mesma forma que se calcula na Price. Você pega o valor do empréstimo vezes a taxa, que foi de R$1.000 vezes 0,1. Logo, o primeiro juros é de R$100. Assim, já que eu sei o valor de A e sei o valor dos juros 1, o valor da primeira parcela é a soma dos dois. R1 será de R$300. E o novo saldo devedor, que é o valor do empréstimo menos o valor que foi amortizado, é de R$800. Logo, o item correto é o item D. 10ª questão. O empréstimo foi liquidado através de pagamentos de prestações a uma taxa de juros positiva, corrigidas pela taxa da inflação desde a data da realização do referido empréstimo. Verificou-se que o custo efetivo da operação
foi de 44%. E a taxa de inflação acumulada no período foi de 25%. O custo real efetivo referente a este empréstimo foi de... Pessoal, custo real efetivo, custo efetivo e a taxa da inflação acumulada é muito parecido com aquela relação que a gente trabalha com taxa real, taxa aparente e inflação. A única diferença é que quando a gente fala de custo real efetivo, a gente está falando do empréstimo como um todo, do investimento como um todo. Não só de uma parcela, não só de um mês, de um período. Basicamente é isso. Então você vai ter que o custo efetivo é como se fosse a taxa aparente. O custo real efetivo é como se fosse a taxa real. E a taxa da inflação é a inflação. Até a relação é a mesma. Ó. Certo? Você vai usar a mesma relação. E ele já forneceu que o custo efetivo foi 44%. E disse que a inflação acumulada foi de 25%. O que ele quer saber é o custo real efetivo. É só substituir. Vamos lá. Tendo a relação, substituímos os valores e resolvendo as relações, obtemos que a taxa do custo real efetivo foi de 15,2%. Logo, o custo real efetivo foi de 15,2%. Item correto, item B. 11ª, pessoal, e última. Uma indústria está analisando a conveniência de adquirir uma caminhonete no valor de R$120 mil. A utilização do veículo deverá trazer receitas líquidas nos próximos 4 anos, de R$30 mil, de R$25 mil, de R$30 mil e mais uma vez de R$30 mil. No final do 4º ano, espera-se vender a caminhonete por R$15 mil. A taxa de retorno esperada pela empresa é de 10% ao ano, e a empresa só deve adquirir a caminhonete se tal aquisição propiciar ganho financeiro. Considerando-se exclusivamente as informações acima, qual é, em reais, o valor presente líquido dessa operação e, consequentemente, a recomendação da compra ou não da caminhonete pela empresa. Pessoal, aqui é uma avaliação realmente de investimento. A empresa vai comprar uma caminhonete e quer saber se realmente vale a pena, se vale a pena comprar essa caminhonete ou não. Ela vai gastar R$120 mil para comprar e nos próximos 4 anos vai ter alguns lucros com ela. 30 mil, 25 mil, 30 mil, mais uma vez 30 mil. E no finalzinho vai vender por 15 mil. Né? Vai revender a caminhonete por 15 mil. Ela quer saber se isso é um bom investimento. Não é, pessoal, não é só diminuir a receita e as despesas. Não é só isso. Então vamos calcular. Ele forneceu alguns dados que nós vamos utilizar na questão. Vamos lá. Vamos encontrar então o valor presente líquido do investimento, montando um fluxo de saídas e de entradas. Vamos lá, saída na data 0, R$120 mil. Depois de um ano entrou 30 mil, depois no segundo ano entrou 25 mil, no terceiro ano entrou 30 mil e no 4º ano entrou 30 mil mais os 15 mil da venda do caminhão, um total de 45 mil. O que a gente precisa fazer é utilizar a relação que nós temos do valor presente líquido para transportar todos esses valores para a data 0. Sabendo essa relação, esses R são as receitas, esses D são as despesas, certo? E esses N respectivos são o período que vai ser adiantado cada saída ou entrada. Então vamos lá, vamos substituir. Quem é a receita 1? No primeiro ano, R$30 mil. Vamos transportar para a data 0. Basta um ano para transformar para a data 0. Logo, 1 mais 0,1 é elevado a 1. Quem foi a segunda receita? R$25 mil. Vamos transportar por 2 anos. E vamos fazer a mesma coisa com as outras 2 parcelas. Transportamos por 3 anos e transportamos por 4 anos. E fazemos a diminuição das despesas. A despesa foi de R$120 mil. Só que ela não vou dividir por nada porque ela já está na data 0. Vamos lá. Explico que os valores de R$30 mil, R$25 mil e R$45 mil são divisíveis por R$5 mil. E sabendo disto, podemos utilizar os dados fornecidos. Como ele não forneceu esses dados na tabela, ele forneceu esses aqui, eu apenas modifiquei para que pudesse utilizar os dados que ele forneceu na questão. Então, substituindo os dados que ele forneceu lá em cima, obteríamos a seguinte relação. VPL igual a menos R$18.793. Ou podemos colocar entre parênteses, que também significa contabilmente o saldo negativo. Logo, a empresa não deve comprar caminhonete, pois terá prejuízo. Item correto, item E.